Meus amados e diletos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta, dando continuidade à nossa análise no livro de 1 Samuel. Peço que você possa compartilhar essa palavra, deixar aqui o seu comentário, seu joia e se inscrever em nosso canal. Fazendo isto, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Queridos, neste conteúdo estaremos analisando a família de Ana, sua súplica. Por isso eu convido você a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículos de 9 ao 18. A oração de Ana, o seu clamor, a sua súplica silenciosa, a sua petição, da forma que você expressar, entender. Nesse texto estaremos analisando 3 pontos a seguir: a promessa, o protesto e a oração. Por isso, no versículo de número 9 ao 11, Ana visita o tabernáculo e ora, dizendo que se o Senhor lhe der um filho, ela o devolverá ao Senhor. O que Ana quis dizer em devolver o filho do milagre para Deus? Vamos então observar o texto sagrado que diz a seguinte expressão bíblica. Ela ora e diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Olha o que diz o versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui está a promessa que Ana faz a Deus. Mas por que Ana fez esse tipo de promessa a Deus? Que tipo de filho Ana estava pedindo a Deus? O que vem em sua mente? Exatamente isto. Ana se prontificou a dar a Deus o filho como um nazireu. É exatamente a espécie de filho que Ana estava pedindo ao Senhor. E ela foi bem clara.
Ela disse: ó Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava pedindo um filho especial para Deus. Quando nós observamos a lei do nazireado, no livro de Números, no capítulo 6, versículo 5, quando a Bíblia advertia na época àqueles que eram chamados para esse tipo de ofício, todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Está lá em Números capítulo 6. E o versículo de número 5. Segundo alguns estudiosos, deixar os cabelos do nazireu crescidos sem passar navalha, lembra de Sansão? Simbolizava vida e força. Esse indivíduo era separado para os ofícios sagrados. E foi essa a promessa que Ana fez. Outro ponto de observação no texto foi justamente a forma que Eli interpretou uma mulher em adoração a Deus, uma mulher em oração, uma mulher de fé, uma mulher dedicada a Jeová. No versículo 12 ao 14, Eli então faz uma precipitada condenação a Ana. Quando o sacerdote Eli vê Ana orando, erroneamente conclui-se que ela está bêbada. Olha que visão de um líder espiritual. Como é triste quando as pessoas condenam outras, fazendo prejuízos delas, fazendo um péssimo julgamento temerário. Lembro-me de uma ocasião que eu, aos 20 anos de idade, estava em um bar tomando uma tubaína, sentado à mesa ali, a tubaína na mesa, o copo cheio, um calor no estado da Bahia, e passou um irmão e viu eu ali sentado, e foi depressa aos ouvidos do pastor e dedurou-me e disse para ele: olha, pastor, eu vi o irmão Fábio tomando cerveja no bar de seu Pedro. Sério? Foi. Vi, está lá se o senhor for lá agora. Eu era o porteiro da igreja. Um dia era o Luiz Carlos. E quando foi à noite que eu estava indo para a porta da igreja fazer o meu trabalho, tinha um outro, o Luiz Carlos estava no lugar. E ele disse: o pastor Raimundo quer lhe ver. Disse para você ir lá na secretaria. A igreja estava em oração, todo mundo orando, e ele no púlpito orando, e eu entrei e o cutuquei e entramos na secretaria. E ele disse: irmão Fábio, eu era jovenzinho na época, você está com 6 meses de disciplina.
Por quê? Porque o senhor estava tomando cerveja no bar de Pedro. E isso não é para um cristão. Por isso não tenham conversa. Você está excluído, suspenso da Santa Ceia por 6 meses. Falei, não, pastor. Eu estava sentado lá no bar tomando uma tubaína. Um calor. Esperando o horário da igreja, porque o culto começava às 7h30. 4 horas da tarde eu já estava de paletó e gravata. Para ir orar, para depois ir para a porta da igreja. E não teve conversa. Fui suspenso por 6 meses porque um filho do diabo passou para ir para a igreja e me viu ali e fez esse prejulgamento da minha vida. Por isso que é triste quando as pessoas julgam as outras. Como seria tão bom se cada um cuidasse da sua própria vida, não é verdade? Eli fez esse erro, confundiu Ana com uma ébrio, com uma embriagada. Mas Ana estava angustiada, orando, chorando, aflita, para que Deus curasse da sua esterilidade. E assim nos capítulos 12 ao 14, esse protesto de Eli condenando esta mulher, para ela certamente foi algo muito mais grave por ser julgada e mal compreendida. Versículo 12, a Bíblia diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhes disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha que absurdo. Abandone o vinho, mulher. As pessoas, meus amados irmãos, podem nos interpretar mal e censurar-nos. Os Elis que julgam superficialmente podem chegar a conclusões apressadas, precipitadas, mas continuemos orando. Continuemos orando, mesmo que a oração pareça impossível de ser atendida. Continuamos orando, embora o coração e a carne falhem. Continuemos orando, porque Deus ainda levantará o pobre do pó e o necessitado do monturo. E depois que tivermos entregado nossa causa a Deus, podemos ir em paz e não fiquemos mais tristes, porque Deus, a Bíblia diz que Ele escuta as orações dos seus santos. E assim, sendo condenada precipitadamente, nos versículos 15 ao 16, quando ele aborda aquela mulher, ela lhes presta um esclarecimento com humildade. Nos versículos 15 ao 16, Ana logo explica que está orando a Deus em meio a grande angústia e dor. Você já imaginou isto, irmão? Você, pastor, que tem suas ovelhas na igreja, que você não tem vergonha na cara, nem sequer de fazer uma visita a estas pessoas. O que você sabe é falar pelo rádio, pelos veículos de comunicação, da ausência daquela ovelha na sua igreja.
mas você não conhece nem sequer o endereço da casa dela. Você é um hipócrita, um falso pastor. Você não é um pastor de ovelha. Você é uma pessoa esquizofrênica que se importa apenas com o que a ovelha tem e não com o que a ovelha é ou como ela está. E Deus vai cobrar muito de você isto. E Ana, então, humildemente, ela termina esclarecendo a ele, nos versículos 15 ao 16. Ela então diz: Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Não! Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Você imaginou isto, irmão? Por isso você que muitas vezes é discriminado na igreja, é discriminado no ministério, é discriminado no círculo de oração, é discriminado no grupo vocal, no grupo de senhores e senhoras, de canto, etc. Não se importe com isto, mas permaneça na oração, no seu talento diante de Deus, porque eles podem tirar a ceia de você, o livro de cântico da sua mão, a oportunidade de você estar ali na igreja. Eles podem fazer qualquer coisa com a tua vida, mas jamais poderá tirar o dom que Deus colocou no seu coração. Jamais poderá tirar o chamado de Deus na tua vida. Ele poderia julgá-la de qualquer forma, mas jamais poderia tirar o espírito da adoração, uma alma quebrantada diante do Senhor, principalmente em momentos de angústia. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Estou pedindo a Deus um filho. E assim, meus amados, quando ela então começa a explicar a sua angústia e a sua dor, ela continua no seu processo de oração. E o Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, se conscientiza do seu erro e então fortalece ela na sua campanha e abençoa aquela mulher. Nos versículos 17 ao 18, então, Eli pede a Deus que atenda ao pedido de Ana. Ana fica feliz, alegre. Ela regozija-se ao sacerdote fazer um pedido a Deus em seu favor. E assim, Eli ora a Deus e assim ela fica otimista. Parece que aquela angústia desapareceu. Parece que aquela dor foi embora. Porque agora não somente ela estava em oração a Deus, mas estava recebendo a intercessão do principal líder religioso daquela época, o sacerdote Eli em pessoa. Os versículos de número 17 ao 18, a palavra diz: Eli respondeu: então, minha filha, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Como é bom quando o homem de Deus reconhece que errou e volta às bases da sua chamada, do seu caráter, da sua postura. Quantos homens de Deus que não são humildes,
o cara é um presidente da igreja, ele acha que ele é o representante de Jeová. Qualquer coisa ele está te tirando, qualquer coisa ele está destruindo o teu ministério. Quantas pessoas que o diaconato é bloqueado, o presbitério é bloqueado, o evangelista é bloqueado, qualquer tipo de nível ministerial é bloqueado por causa do dízimo. Porque o irmão não foi fiel um mês no dízimo, porque falhou um mês, cancela o diaconato dele, cancela o presbitério dele, cancela o ministério dele. Hipócritas, vocês podem cancelar uma carteirinha ministerial, mas vocês jamais cancelarão o chamado de Deus no coração de uma pessoa. Quando Deus dá o pastorado no coração de uma pessoa, não tem diabo que tire. Não tem pastor, presidente, canalha que tire. Vocês se acham os donos da igreja, mas vocês estão cometendo um erro grosseiro, porque lhes falta humildade. Vocês não têm humildade, vocês se acham prepotentes. E vai pagar muito caro por aquelas vidas que estão fora da igreja e até mesmo fora do ministério. Quantos irmãos que vão para outros ministérios porque não suportam as perseguições desses cangote grosso que só se preocupam com dízimo, com financeiro, com o materialismo, se preocupam apenas em encher o seu próprio ventre. Vocês pagarão muito caro. Mas Eli reconheceu seu erro. Quando ele percebeu a gravidade do erro que estava cometendo contra aquela mulher, ele então retornou e certamente se desculpou e fez um pedido a Deus por ela. Vá em paz, minha filha. Que o Deus de Israel conceda o pedido que você está fazendo a ele. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus. É possível sim o cristão se angustiar, o cristão se estressar, entrar em estado de depressão. Mas veja a importância de um líder. Veja a importância de um pastor, não um impostor. E o pastor é passivo de erro. Ele pode julgar erradamente uma mulher, um varão, no seu convívio, no seu trabalho, na sua igreja, no seu rebanho. Mas ele precisa entender que errou, que tem que retornar, dar um passo atrás, pedir perdão. Porque tem pastores presidentes que não conhecem a humildade de pedir perdão quando erra. Eles se acham o Todo-Poderoso e não desce do pedestal, não desce do camelo de jeito nenhum. Só que essas pessoas um dia terão que prestar contas diante de Deus. Vimos aqui Ana e a sua súplica. Tudo terminou, graças a Deus, bem. E como ela ficou agraciada, feliz com a atitude do sumo sacerdote, ela foi se alimentar e voltou para a sua terra com seu marido, feliz da vida. Porque agora ela estava acreditando que Deus ia curar o seu útero e ela iria gerar um filho. E não esqueça, ela prometeu esse filho como um nazireu para Deus.
Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, quando estaremos analisando Ana e o seu filho. Deus lhe abençoe. Que essa palavra possa servir para você como um elevo espiritual. Fique na paz, ore por nós e nos ajude para que possamos ir até o final desse projeto, do Gênesis ao Apocalipse, analisando a palavra de Deus, capítulo por capítulo, livro por livro. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.